Boa noite, turminha, graça e paz. Tudo bem? Quem está feliz aí com Jesus, dá glória a Deus. Amém, graças a Deus. Abra comigo, querido, venha comigo, abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2. Verdade, capítulo 1. 1:13, tá? Colossenses 1:13. Se alguém for fazer uma pergunta, eu vou passar o microfone para você. Você vai vir aqui na frente fazer a pergunta com o microfone, tá? Beleza? Porque tem que ficar registrado na nossa gravação. Sua pergunta é importante, vai ficar para a eternidade. Tá bom? Mas quem quiser o melhor, tá, amados? É vocês. Não sei que realmente não ficou muito claro, você não entendeu, levanta a mãozinha, vem aqui na frente, eu te passo o microfone. A gente grava a sua pergunta e eu dou a resposta, tá bom? Se não, anota aí no seu caderninho, que é o ideal. Anota aí no caderninho, no final a gente abre para perguntas, fica melhor ainda também, ok? Então, gente, o nosso tema que nós já começamos na nossa última aula é Cristologia. Vamos falar junto? Cristologia. Cristologia, o que é, gente? É a ciência que estuda a pessoa de Jesus de Nazaré. Será que Jesus tem importância dentro do cristianismo? Até o próprio nome, né? Cristianismo vem de Cristo, e Cristo é a pessoa central da cristologia, e também da igreja, e também da palavra de Deus. Nós temos o Antigo Testamento, antes de Cristo, e o Novo Testamento, né, depois de Cristo. E nós já temos aí milênios de história onde a pessoa central no mundo ocidental é Jesus de Nazaré. Então, eu só vou passar uma recapitulação rapidinho do que nós já vimos, bem rapidinho, para que você relembre, e aí nós vamos entrar na parte da expiação de Jesus. Então vamos lá, nós vimos que Cristo é o centro das Escrituras, da história e da vida cristã. Por isso, creia nele, adore a ele e proclame, né, o Cristo das Escrituras. Será que você tem evangelizado sobre Jesus? Você tem vivido com Jesus? Você tem se relacionado com Jesus, gente? Isso é muito importante. Então, vimos rapidamente qual é a natureza de Cristo. Cristo é plenamente Deus, mas também é plenamente homem. É o único ser que tem duas naturezas, divina e humana, plenamente Deus e plenamente homem. Plenamente homem porque é derivado de Maria, nasceu do ventre de uma mulher, mas também é plenamente Deus porque foi concebido de forma sobrenatural através de quem, gente? Do Espírito Santo. Muito bem, é isso aí. Então, temos também a pré-existência eterna de Jesus, né? Mesmo ele encarnando entre os homens, ele já existia, sempre existiu e sempre existirá. Temos aqui em João 1:1, né? O princípio era o Verbo era com Deus, e o Verbo estava desde o início, né, com Deus. Então, antes de ele encarnar, ele já existia, pré-existência de Jesus. Os atributos divinos, que também Jesus usufrui, nós falamos sobre ele, a onisciência, que é o conhecimento pleno de todas as coisas, a onipotência, Jesus tem todo o poder. Falamos também que Jesus é capaz de receber adoração das suas criaturas, dos filhos de Deus e assim por diante. Falamos também que Jesus como homem, né, tinha uma humanidade, como eu falei, nasceu da Virgem Maria, tinha limitações humanas como fome, sono, sofrimento e etc., mas teve uma união que é chamada dentro da teologia de união hipostática. Duas naturezas, um só ser, plenamente Deus e plenamente homem. Vamos falar junto? Jesus é um ser só, com duas naturezas, plenamente Deus e plenamente homem. Então, duas naturezas, uma pessoa para sempre indivisas, ou seja, sem divisão, sem cisão. Isso aí foi falado no concílio de Calcedônia, um ajuntamento
dos pais da fé, né, dos patriarcas da história da igreja, no ano 451 depois de Cristo. Então, falamos aqui do credo Calcedônia, mencionamos, não vou ler aqui, mas aqui é um resumo de toda a doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, com ênfase aqui em Jesus. Os ofícios de Cristo também falamos. Jesus foi profeta e continua sendo profeta, porque revela Deus aos homens, governa todas as coisas. Jesus também foi sacerdote, porque ofereceu sacrifício a si mesmo, como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, mas continua intercedendo pelos crentes, será nosso advogado fiel, está sentado à direita de Deus Pai. Mas também Jesus, além de profeta, além de sacerdote, a Lari vai lá abrir para os nossos irmãos. Além de sacerdote, também Jesus é rei. Fala comigo, Jesus é rei. Inclusive o pastor Giovanni mandou fazer uma camiseta bem bonita, escrita Jesus, Rei dos Reis. E Apocalipse embaixo, tá? Tá chegando sexta-feira, nós vamos pegar as camisetas, beleza? Estamos fazendo camisetas novas, com uma malha maravilhosa agora, melhor ainda, que eu encontrei lá em Brusque. Então, aí vem a encarnação, gente. Por que é importante a encarnação? E o que é a encarnação, gente? Isso aqui é muito importante. Nós, como crentes, não cremos na reencarnação. O que é a reencarnação, gente? É acreditar que as almas ou os espíritos humanos, sejam das criaturas, dos animaizinhos ou dos seres humanos, ficam transmigrando de corpos em corpos através dos séculos. Nós não cremos nisso. Os hindus acreditam nisso, os budistas, shintoístas, todas essas doutrinas orientais acreditam nisso, os espíritas acreditam nisso, algumas seitas, algumas religiões, mas nós cristãos não acreditamos em reencarnação. Vamos falar junto? Nós, cristãos, não cremos em reencarnação. Também é conhecido como transmigração da alma. Nós não cremos nisso. Mas nós cremos numa outra palavrinha, que é essa daqui, a encarnação. E somente um ser divino humano encarnou entre nós. Quem foi esse ser? Jesus de Nazaré. Ok? Então, vamos ler aqui o que é o texto inicial. Colossenses 1,13 diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, com F maiúsculo. Que filho é esse? Jesus de Nazaré, no qual temos a redenção. Quem é que nos redime? Jesus de Nazaré. A remissão dos nossos pecados. Quem é que redime, retira os nossos pecados? Jesus de Nazaré. Este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive você. Você nasceu para a glória de Deus. Você foi criado em Cristo Jesus, para viver com Cristo Jesus e para retornar um dia para a presença bendita de Jesus de Nazaré. A nossa origem é Deus e o nosso retorno também é para Deus. Tudo foi criado por meio dele, ou seja, por meio de Cristo e para ele, para a glória de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Olha para a existência aqui de novo de Jesus. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, e cabeça aqui no sentido de autoridade, do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então quem é que tem que ter o primeiro lugar dentro da igreja, gente? É o pastor? São as ovelhas? É a diretoria da igreja? São os diáconos? É o ministério de louvor que tem que ter a primazia? É Jesus de Nazaré que tem que ter o primeiro lugar. Por isso nós estamos numa igreja cristocêntrica, gente, onde Jesus
deve ser o centro dessa igreja. Não é o pastor Giovanni, não é o pastor Rafa, não é o Marcelo, não é nenhum de nós obreiros, gente. Convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Vamos falar junto? Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então isso é muito lindo. Ele precisa ter a primazia, para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 18, Colossenses 1:18, terminando. 19, porque aprouve a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha que coisa linda. Então, aqui fala da centralidade de Cristo, da pré-existência de Cristo, da importância da encarnação de Cristo tendo autoridade sobre tudo e todos, dizendo que todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dele, para a glória dele, gente. Da importância dessa ciência que nós estamos passando para vocês, a cristologia. Então, a encarnação, nós precisamos estudar também rapidamente os propósitos, o significado, por que Jesus se tornou homem. Primeiro, para representar a humanidade, nós precisamos de um representante. Lá no céu, quem é o nosso representante? É algum político? É o nosso advogado, por melhor que seja? Não, gente, é Jesus de Nazaré. É o seu cônjuge, é o seu filho? Não. Então, também para que ele fosse o nosso sacrifício substituto, alguém tinha que morrer na cruz no nosso lugar, pagar o preço da nossa morte, do nosso pecado. Também Jesus veio, se encarnou entre nós para ser exemplo de obediência, um modelo de vida santa. E também Jesus se encarnou entre os homens para simpatizar como sumo sacerdote, se compadecer de nós, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas lutas, Ele é o nosso sumo sacerdote e compreende as nossas fraquezas. Isso aqui é lindo, gente. Vamos falar junto? Jesus compreende as minhas fraquezas. É claro que eu não posso pegar essa verdade e me acomodar nas minhas fraquezas, tá? Tem muito crente sem vergonha que faz isso. Ah, Jesus conhece as minhas fraquezas, então eu vou continuar pecando, porque Ele sabe que não é fácil. Para com isso. Cria vergonha na cara. Mas aqui não, todo mundo é crente, abençoado. Glória a Deus. Fala, querido. Tá. Isso. Nós vamos entrar ainda nisso, tá? Arrebatamento é a volta de Jesus. Tá bom? Nós vamos entrar. Calma que a gente já vai chegar aí. Vamos lá. Amém, amados? Então vamos lá. E por último, kenosis, o autoesvaziamento de Jesus, quando Jesus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, foi semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz, e a Bíblia diz lá em Filipenses 2, de 5 a 11, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo da qual todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante as mãos para os céus comigo e fala: para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda, gente. Todo mundo um dia vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus. Quer por bem, é o nosso caso aqui, dobrando o joelho, orando, reconhecendo o senhorio de Jesus, ou quer por mal, no dia do juízo final, todo joelho se dobrará perante Jesus de Nazaré. Só que no caso daqueles que dobrarem o seu joelho no juízo final, que a Bíblia chama de juízo do grande trono branco, está lá em Apocalipse 19 em diante, fala desse juízo, já vai ser tarde, porque não vai dar tempo de se arrepender. Eles foram ressuscitados como ímpios para serem julgados diante dos livros de Deus e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Fala comigo, misericórdia. Não é para nós, tá? Deus não fez esse juízo para nós, mas sim para Satanás e seus anjos caídos,
o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios que desprezaram a graça de Deus, o amor de Jesus na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, vamos lá, a obra redentora, gente, rapidinho aqui. Jesus, nós sabemos, morreu na cruz como substituição penal, né? A penalidade era nossa, ele sofreu o castigo que eu e você merecíamos, ele se derramou como propiciação, ou seja, satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus, nós que éramos inimigos de Deus, passamos a nos tornar, pela graça de Deus e a obra da cruz, ele restaurou o nosso relacionamento com Deus e nos fez amigos de Deus. Depois ele ressuscitou dentre os mortos, né? Confirmando a sua divindade, o seu poderio, a sua glória. Também ele é, como ressurreto agora, a garantia da nossa ressurreição. A Bíblia e Paulo chama Jesus de as primícias daqueles que dormem. Ou seja, um protótipo, um modelo do que vai acontecer conosco no arrebatamento da igreja, tá? 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, de 12 a 18. São os dois textos principais que falam sobre esse episódio lindo. Aí, também com a ressurreição, Jesus revela a vitória sobre Satanás e a morte, tá? Estou passando aqui rapidinho, só para fazer uma recapitulação em 10 minutinhos para vocês. Aí temos logo em seguida a ascensão de Jesus. Faz assim com a mãozinha, a ascensão de Jesus. O que é a ascensão, gente? Então, ó, nós temos a encarnação, nós temos a vida e obra de Jesus, nós temos a morte na cruz, nós temos a ressurreição e agora nós temos a ascensão. Só Jesus ascendeu aos céus. Fora ele, é claro, tem dois outros personagens, né? Mas no Novo Testamento, só Jesus ascendeu aos céus e vive para todo sempre, Jesus de Nazaré. Temos dois personagens, né? Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, e temos Elias, que também foi arrebatado, tomado por uma carruagem de fogo, relatado no Antigo Testamento. São protótipos do arrebatamento da igreja, né? São figuras pré-Jesus Cristo do que vai acontecer com cada crente quando formos arrebatados na glória eterna. Então a ascensão é isso, é a subida de Jesus ao céu, mas também o seu ministério atual por nós, assentado à direita de Deus Pai. Amém? Olha que coisa linda. Então, quando ele subiu nos céus, ele foi coroado como rei, diz a Bíblia em Efésios 1, de 20 a 22, foi preparado, né? Ele foi preparar um lugar para nós, seus crentes, João 14, 2, o que diz ali em João 14? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Primeiro ele diz, ó, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Quem quer ir para esse lugar que Jesus está preparando para nós? Arrebatamento da igreja de novo. Isso aí os últimos é uma ordem do reino de Deus, tá? Não tem relação com isso que nós estamos falando, tá? É que muitas vezes no mundo, aqueles que são colocados em primeiro lugar vão ficar por último. Pessoas proeminentes, famosas e tal. Para o reino de Deus, isso não importa. E às vezes aquele irmãozinho, né, simplesinho, mas era consagrado, piedoso, que foi esquecido pelos homens, vai ser lembrado por Deus, vai ser colocado na frente da fila. É nesse sentido que eu acredito que Jesus estava falando, tá bom? Amém? Mas foi muito boa essa pergunta. Vamos lá. Então, Jesus está preparando um lugar, tem um ministério presente lá no céu, de intercessão, está nos defendendo lá no céu, a destra de Deus Pai defende os crentes, tem um governo, ele continua reinando sobre a igreja e sobre a história,
Tem também a dispensação dos dons, ou seja, é Jesus que, mediante o seu Espírito, derrama sobre a igreja dons sobrenaturais, dons e ministérios. Quem derrama é Jesus. Através de quem? Do Espírito Santo. Efésios 4, de 11 a 13. Tá bom? Então, erros cristológicos, eu vou passar aqui direto, porque eu já falei sobre isso e é mais complexo. A importância prática da cristologia aqui, gente. A adoração, por que é importante a gente estudar acerca de Jesus? Primeiro, porque precisamos conhecer aquele que nós adoramos. A adoração, né, é a Jesus, e Jesus é digno de culto igual o Pai e igual o Espírito Santo. Segundo, por que é importante a cristologia? Porque precisamos compreender a salvação. Depois nós vamos estudar uma outra matéria chamada soteriologia. Fala comigo, soteriologia. Sotério, salvação em grego. Logia, estudo da salvação, tá bom? Então, só há perdão mediante o sacrifício de quem? É meu e seu? Não, de Jesus. E também é importante nós conhecermos a cristologia pela questão ética, né? O modelo de vida que Jesus nos oferece, seguimos os passos do Mestre, a imitação de Cristo. Tem um livro muito bom, gente, chamado A Imitação de Cristo. A gente não tem aqui na livraria, mas eu vou ver se eu arrumo para vocês. É um livro lindíssimo do século 17, se eu não me engano. Thomas Kempis, ele fala sobre como é importante que o crente se torne cada dia mais semelhante e unido a Jesus de Nazaré. Tá bom? Então, continuando também, por que é importante estudarmos a cristologia? Porque ela gera esperança no nosso coração. Jesus voltará para restaurar todas as coisas. Quando é que Jesus voltará? No arrebatamento da igreja e na segunda vinda gloriosa de Jesus. Tá bom? Então, respostas a objeções aqui, vou passar direto. E aí entra o tema que nós vamos continuar aqui do final da última aula. A expiação. Fala comigo, expiação. O que é a expiação, gente? É a morte de Jesus na cruz do Calvário. Será que isso é importante para nós como crentes? Sim, nós já demos uma pincelada ali atrás, rapidamente. Agora vamos nos aprofundar mais. O que é a expiação, gente? É através da obra da cruz, da morte de Jesus, que ele reconciliou Deus e a humanidade mediante o sacrifício de Jesus. Jesus ofertou a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do altar da cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. E aí então, como filhos de Deus, salvos agora, potencializados pelo Espírito Santo, nós também somos feitos ministros da reconciliação. Fala comigo, eu sou um missionário de Jesus, um ministro da reconciliação. O que significa isso, gente? Da mesma maneira que nós fomos reconciliados por Deus, pela graça de Deus, através dos méritos de Jesus, pela obra do Espírito Santo, eu e você, salvos por essa graça maravilhosa, nós vamos ganhar outras pessoas para Jesus, para também promover na vida deles uma reconciliação de pecadores diante do Salvador. Amém? Amém. Quantos aqui foram salvos? Dá um glória a Deus. Fala comigo, eu fui salvo para também ser um ministro da reconciliação. Amém? Olha que coisa séria, olha qual é a missão de todo o crente. Então, por que era necessária a expiação? Jesus morrer na cruz do Calvário. Primeiro, gente, porque a santidade de Deus exigia. O que Deus havia falado lá no Antigo Testamento? A alma que pecar, essa também morrerá. Paulo também fala isso em outras palavras, em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte.
Então, amados, a santidade de Deus exigia justiça com relação ao pecado e com relação ao pecador. Está ali em Romanos 3, 25 a 26. Segundo lugar, por que é necessária a expiação? Porque o salário do pecado é a morte, como eu já falei. Romanos 6, 23. Ou seja, o que eu e você deveríamos receber da parte de Deus é a morte emocional. Olha as 4 mortes que o pecado produz. Fala comigo, o pecado produz 4 mortes. Quais são as 4 mortes? Morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Qual é a pior dessas 4 mortes? A eterna. Vou repetir, morte emocional, você pode usar como referência o Salmo 32, enquanto me calei, os meus ossos, se secaram, diz a Bíblia, e o meu humor se tornou sequidão de estio. Aqui é como se fosse uma folha murchando, o teu humor, as tuas emoções se esfacelando, sendo destruídas, murchando mesmo, é essa a simbologia bíblica. E os meus ossos, como um bramido, e aí ele diz que sente como a mão de Deus pesando sobre ele. O que é isso? A culpa, a angústia que o pecado produz, a morte emocional. Salmo 32. Até o versículo 5, de 1 a 5 fala sobre isso, os efeitos do pecado no coração do pecador. Segunda morte, morte física, está lá no Gênesis. Porque o homem pecou, entrou a morte a todos os homens, a morte física não existia, mas passou a existir por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Amém, queridos? Morte espiritual, é aqui, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A morte aqui é uma referência à morte espiritual, a alienação de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías que por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, existe uma barreira, entre nós e Deus. O que é isso? Alienação espiritual, distanciamento de Deus por causa do pecado humano. E a quarta e pior de todas as mortes é a segunda morte, é a morte espiritual. Os impenitentes, os ímpios que não se converteram, que não se renderam ao amor de Deus, que desprezaram a graça divina, que desprezaram a revelação de Deus, lá de Romanos 1, lá no final de Apocalipse, diz que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Ok? Vamos falar junto? Morte emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. As 4 mortes que o pecado produz se nós não nos arrependemos, tá? O arrependimento, ele quebra o poder e o efeito do pecado na nossa vida. É igual um vírus. A vacina contra aquele vírus é o arrependimento, a confissão, o arrependimento e a mudança de vida. Então, continuando, gente, por que era necessária a expiação? Por causa da impossibilidade da autorredenção. A autossalvação, em outras palavras. O homem não consegue salvar a si mesmo. Por quê? Porque o homem não é bom o suficiente para satisfazer a justiça plena e abundante de Deus. Então, eu e você, nós não conseguiríamos nos salvar nunca. Porque já nascemos em pecado, porque somos pecadores, porque somos incapazes de nos auto-redimir ou auto-salvar. E a salvação não é por obras. É por quê? Pela graça de Deus é que vocês são salvos. Então, os fundamentos bíblicos, O Antigo Testamento, um exemplo era o sistema sacrificial. Para um israelita escapar, dos seus pecados, ele tinha que oferecer uma pombinha, um novilho ou um cordeirinho diante ali do sacerdote, para que fosse sacrificado. O sangue era jogado sobre a pessoa, e aí através daquele ritual de um sistema sacrificial que apontava para o sangue inocente que viria
Centenas de anos depois, aquele pecador no Antigo Testamento era perdoado mediante a obediência desse sistema sacrificial do Antigo Testamento. Todo esse sistema apontava para quem, gente? Para Jesus, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A pombinha inocente, que era imolada, simbolizava a inocência, a pureza, a vida imaculada de Jesus de Nazaré. E o novilhinho a mesma coisa. Tinha que ser sem defeito, tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor dos rebanhos, não era qualquer um. O coxo, o quebrado, o que não presta, o manchado não servia. Porque tudo isso simbolizava Jesus de Nazaré que viria milhares de anos depois. Milhares não, centenas de anos depois. Ok? Está lá em Levíticos 17:11. Depois também, o fundamento bíblico, né, da expiação de Cristo são as profecias do servo sofredor. Isaías 53, é muito conhecido, né, esse trecho tremendo da palavra de Deus. Nós falamos sempre aqui na Santa Ceia, né, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Um justo teve que pagar em favor dos injustos. E é lindo as profecias do servo sofredor. Gente, só para você ter uma ideia, no livro dos Salmos tem 72 profecias acerca da vida e obra de Jesus. 72 profecias sobre Jesus, o Jesus que viria lá na frente. Isaías é o livro do profeta messiânico. Foi o maior profeta que teve a revelação de quem seria Jesus, o que faria Jesus e o que Jesus faria lá na frente ainda, profeticamente, que ainda nem aconteceu. A restauração plena do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no final de Isaías também fala de eventos futurísticos que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Por quê? Porque Jesus diz em Mateus 24, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é atemporal. 1/3 da Bíblia Sagrada, cerca de 28% do texto sagrado, são profecias, que já aconteceram, outras estão acontecendo diante dos nossos olhos, e outras ainda vão acontecer, porque a palavra de Deus assim o diz. Ok? Novo Testamento também, temos fundamentos bíblicos, né? Ali quando, como eu falei, quando João viu Jesus vindo se batizar, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que até alguns discípulos de João foram indicados pelo próprio João para seguir quem, gente? Jesus. Ele falou, eu não sou o Cristo, eu só vim preparar um caminho para ele. Sigam ele. Apontou para Jesus. Assim eu e você temos que ser como João Batista, gente. Fazer do nosso deserto um púlpito para Deus. Apontar sempre que quem salva não sou eu, nem você, nem religião nenhuma, mas Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como João, nós precisamos preparar os corações para receberem esse Cordeiro imolado, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E convém que Ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. Segundo lugar, qual é o outro fundamento no Novo Testamento da expiação de Jesus? Porque Jesus precisava pagar o resgate de muitos. Que muitos são esses aqui, gente? É todo mundo? Todo mundo será salvo no final de tudo, gente? Sim ou não? Não, apesar que existe uma teologia assim, tá? Existe uma teologia equivocada, errada, heresia, chamada universalismo, que acredita que no final de tudo, inclusive usa esses textos aqui de Colossenses, no final de tudo Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, Deus vai dar um jeitinho e vai salvar todo mundo. Muitos aqui são todos aqueles que creram em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso. Amém? Amém.
Então esse muitos aqui, o resgate de muitos, são de todos aqueles que creem. O que a Bíblia diz? Que nós já nascemos em condenação eterna, mas quando nós cremos, já não somos mais condenados, passamos a ser recebidos pela família de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Somos salvos da ira de Deus. Terceiro lugar, por causa do sangue da aliança. Existem 4 alianças principais na Bíblia, gente. Presta atenção, se você estiver anotando, anota. Existem várias alianças, tá? Mas 4 principais. 3 delas relacionadas principalmente a Israel, e a 4ª a Israel, mas principalmente a nós gentios, os não judeus por nascimento, que atinge a todos os seres humanos, tá? Que é isso aqui, o sangue da aliança. Existe a aliança abraâmica, onde Deus promete que em ti serão benditas todas as famílias da terra, que a partir de Abraão seriam salvas pessoas de todas as etnias, de todos os grupos étnicos, multicultural, seriam salvos e restaurados por um descendente de Abraão. As nações seriam abençoadas pela fé de Abraão e pelo descendente de Abraão, que era Jesus. Segunda aliança, gente, é a aliança palestínica. Está confusão até hoje lá. Sim ou não, gente? Olha lá a faixa de Gaza, Israel. Toda aquela região, gente, foi dada a Israel. Entenderam, gente? Amém? Precisamos entender isso. Aquela terra foi dada como herança para Israel. É claro que nós não vamos passar a mão na cabeça em coisas que Israel fez de errado lá, talvez ali com seus exércitos, né? Algumas pessoas que morreram, tal. Nós não podemos avalizar a violência exagerada, desproporcional, nada disso. Mas nós temos que entender que biblicamente, profeticamente, aquela terra pertence não aos palestinos, todos os árabes já moram ao redor ali, numa área muito maior que Israel, gente. Aquela terra foi dada por Deus ao povo israelita. E nós não podemos nos levantar contra isso, muito menos ficar contra Israel. Nós temos que orar por Israel, orar pela paz em Jerusalém, como diz a Bíblia, torcer, né, e orar por Israel no sentido de que seja protegido, guardado, a paz volte. Parece que estão chegando lá a um consenso de paz, glória a Deus, temos que orar por isso mesmo. Só que assim, nunca se levante contra Israel, gente. Amém? É claro que não precisa passar a mão as coisas erradas que Israel faz. Temos que condenar também. Sim ou não? Sim. Mas nunca nos levantarmos, como muita gente está fazendo agora, se levantando contra Israel, fazendo, né, se colocando lá do Hamas. Hamas significa violência, gente. É uma palavra hebraica que significa violência. E é o que é o Hamas, um grupo terrorista terrível, que assola todo o Meio Oriente. E olha, 2 milhões de pessoas que sofreram, perderam tudo por causa de um grupo de terroristas que estavam governando aquela faixa de Gaza. Milhões de pessoas sofreram por causa da burrada e de um ato horrendo que o Hamas fez contra 1.200 israelenses na terra de Israel. Amém? Vocês estão entendendo? Sim. Glória a Deus. Então, segunda aliança palestínica, que Israel seria uma nação poderosa, habitaria numa terra dada por Deus, a terra prometida, aliança palestínica. Terceira aliança, gente, aliança davídica, que um descendente de Davi teria um trono e um reino, e esse trono e esse reino seria perpétuo, seria eterno. Quem é esse descendente de Davi que vai ter um reino e um trono eterno? Jesus. Jesus reinará a partir de Jerusalém. A Bíblia diz: de Sião virá toda a lei. Jesus vai reinar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E a quarta aliança, essa daqui que nós acabamos de mencionar, o sangue da aliança, o Novo Testamento, o Novo Pacto, que é o sangue de Jesus. Derramado aonde?
na cruz do Calvário. É o que nós estamos vendo, a expiação de Jesus, tá? Então, quarto pacto é a nova aliança pelo sangue de Jesus. Mateus 26, 28. Então, continuando, gente, alguns aspectos aqui importantes da expiação, ou seja, uma teoria multifacetada. O que é multifacetada? Existem muitas faces, eu coloquei esse gráfico, ele é muito importante, tem várias palavrinhas ou termos teológicos que a gente precisa entender. Sacrifício tem o significado de que Jesus teve que se sacrificar na cruz do Calvário como um oferecimento perfeito a Deus. Já que nós não conseguimos ser perfeitos para Deus, Jesus teve que se oferecer como nosso sacrifício. Hebreus 9, 26, Efésios 5, 2. Segunda palavrinha, fala comigo, propiciação. Propiciação tem a ver com a satisfação da ira divina. Por causa da santidade de Deus, o pecador tinha que pagar a sua dívida diante de Deus. A ira de Deus tinha que ser satisfeita. Como é que ela foi satisfeita? Através da propiciação, do sacrifício, da obra vicária substitutiva de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Romanos 3, 25, 1 João 2, 2. Outra palavrinha importante, gente, a redenção. Redenção significa o resgate do pecado. Nós éramos escravos do pecado, manipulados e escravizados pelo diabo e pelos demônios, mas Jesus pagou o preço da nossa libertação, da nossa redenção, e nos libertou dessa escravidão do pecado, dos demônios e do diabo. Fala comigo, resgate do pecado. Marcos 10, 45 e 1 Pedro 1, 18 a 19. Outra palavra importante, reconciliação. Isso, que significa a restauração da relação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas a partir da obra de Jesus na cruz do Calvário e da nossa aliança com Ele, fomos reconciliados com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus, servos de Deus, e mais do que servos, amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui à noite? Fala, Senhor, eu sou e quero ser eternamente um amigo de Deus. Isso só é possível pela reconciliação. Tudo isso aqui, gente, é pela obra da cruz, pela expiação que nós estamos vendo. E por último, uma palavra muito importante, mas quase não entendida por muitos crentes, ficam se sentindo culpados, ficam se sentindo assolados, o diabo fica enganando eles vivem com o coração apertado porque não entenderam a justificação. A justificação pela obra de Jesus na cruz do Calvário é Deus trocando as nossas vestes velhas, tudo que não presta, colocando sobre Jesus na cruz do Calvário, e Deus pegando tudo de bom, a justiça de Jesus, colocando sobre nós e nos declarando justos perante Ele em amor. Fala comigo, Deus me declara justo perante Ele mesmo em amor, através de Cristo. Ou seja, não é por causa de nós, não é pelas nossas boas obras, não é pelos nossos méritos, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário e pelos méritos de Jesus. Ele pega tudo que não presta que você tem e lança sobre Jesus na cruz de Cristo. E pega tudo de bom que Jesus tem e lança sobre você, te declarando justo perante Ele em amor. Fala, querido. Pastor, isso é muito bom. Deus, Ele... Vem cá. Tem que ficar gravado. Todo mundo for fazer, se for uma pergunta curtinha, rápida, eu repito, tá? Mas se for uma pergunta maior e um comentário... Eu acho que é melhor até escrever. Vai, pode falar. É tremendo isso aí que nós estamos... É lindo. Isso é maravilhoso. E a maioria dos crentes não sabe direito. É aí que eu ia chegar, obrigado. Porque eu fui criado
com o ensinamento, meu Deus, esconderam Jesus, a obra dele, e apresentaram outra coisa no lugar dele. Sim. Eu fui criado assim, ensinado assim, mas diante desse quadro aí, eu vejo por que Deus não me fulmina, por causa da propiciação, por causa de Jesus. Isso. Então, isso aí, pastor, é uma aula que me traz uma responsabilidade de adoração. Isso, exatamente. Ele merece. E o Jesus fez coisa maravilhosa, pastor. Eu fico bobo, sabe? É tremendo o que ele fez por nós. Isso. Maravilha. Ele fez tudo, ele encostou. Não, aqui é eu agora, no caso. Eu vou assumir. Porque nós ia ser fulminado. Isso, a figura é mais ou menos como uma galinhazinha que coloca os seus pintainhos debaixo da asa, mais ou menos como tu falou. Ele falou, não, com esses aqui, diabo e demônio, pecado, vocês não vão mexer mais. Esses aqui são meus. Vamos só repetir os termos teológicos. Fala comigo: sacrifício, propiciação, redenção, reconciliação e justificação. Eu achei espetacular esse quadro, tá? E muitas vezes a gente não aprende todos esses detalhes, porque isso aqui é um estudo mais aprofundado, é a cristologia, ou seja, um estudo específico sobre Jesus de Nazaré. E também, às vezes, tem muitos pastores que não sabem explicar isso aqui, porque não é tão fácil de se explicar, tá? É uma coisa teológica, doutrinária, histórica, que às vezes para muitos, né, que às vezes tem um conhecimento limitado, não tem uma formação teológica, bíblica, de seminário, coisas assim, acabam se limitando com relação à revelação dessa obra tremenda, que é a expiação, a obra da cruz do Calvário. Amém? Beleza? Continuando, gente, o coração da expiação. Fala comigo, o coração da expiação. E o que é expiação? É a obra da cruz de Cristo. Vamos falar junto? Expiação é a obra da cruz de Cristo. Tem 2 livros maravilhosos que a gente ainda não tem na livraria, mas eu vou adquirir, tá? Um se chama A Cruz de Cristo, do John Stott. É o melhor livro que eu já li sobre a cruz de Cristo. Não tem melhor. John Stott, um grande teólogo inglês, maravilhoso. E a segunda, que é a aplicação dessa expiação, dessa crucificação na nossa vida prática, que foi a última ministração que eu preguei, a vida crucificada. É um livro do A.W. Tozer, maravilhoso, que fala sobre como a cruz de Cristo se aplica na minha vida cristã diária. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Qual é o coração da expiação? 2 pontos aqui. A resposta é a substituição penal. Tinha alguém que estava devendo no cartório, coloca a mãozinha no seu coração e fala, era eu. Mas alguém veio e substituiu aquele penalizado, aquele criminoso, aquele pecador terrível que era eu e você. Quem é que nos substituiu? Jesus. Então a definição de um grande teólogo aqui, Wayne Grudem, que é o que eu preparei esse material, é baseado nesse grande teólogo, é um dos que eu mais gosto. Cristo sofreu em nosso lugar a punição que eu e você merecíamos. Quem é que merecia morrer? Eu e você. Mas quem sofreu no nosso lugar? Cristo Jesus. Evidências bíblicas, gente. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ou seja, ele sofreu agravos terríveis ali, na via cruzes, no processo de crucificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por amor a nós. 2 Coríntios 5, 21. Aqui a Bíblia não está dizendo que Jesus se tornou pecador, tá? Não é isso. Uma vez eu vi um pastor errar nisso. Falou, não, Jesus na cruz, ele se tornou pecador no nosso... Não,
Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas Jesus nunca foi e nunca vai ser pecador como nós. Uma coisa é carregar sobre si os nossos pecados. Outra coisa é transgredir a lei de Deus. Jesus continua sendo imaculado, sempre foi e sempre será, sem mancha, nem ruga, nem nada, gente. Maria não é imaculada, Jesus é imaculado. Amém? Eu e você temos mancha, temos mácula. Mácula é pecado, é sujeira, é impureza. Jesus nunca teve um pecado sequer, a não ser aquele que ele levou sobre si na cruz do Calvário como nosso substituto penal. Como? Maria nunca foi imaculada, como diz a Igreja Católica. Você lembra que a Igreja Católica ensina que Maria, mãe de Jesus, imaculada? Não. Maria pecou, como todos nós. Claro que talvez num índice menor, foi a mãe de Jesus, uma mulher extraordinária, maravilhosa, especial, mas ela errou. Como qualquer ser humano pecador, eu e você. Entendeu? Só Jesus nunca pecou. Só Jesus. A Bíblia Sagrada só apresenta Jesus de Nazaré como o único ser imaculado que já pisou nessa terra e que ascendeu aos céus. Tá bom? Então, voltando para cá, gente. A implicação disso aqui, da substituição penal. A cruz não é apenas um exemplo, mas também foi um pagamento objetivo. Alguém teve que pagar a nossa dívida, a nossa penalidade. Quem foi que pagou essa dívida? Jesus. Como é que ele pagou? Com o seu próprio sangue, com o seu próprio corpo. Por isso que na Santa Ceia nós trazemos à memória o corpo de Cristo, o elemento do pão, é em memória, e o sangue de Jesus, que é o elemento do suco da videira, o cálice. Amém? O corpo e o sangue. Qual é o alcance da expiação? E aqui nós temos um debate histórico. Eu já dei uma pincelada aqui para vocês do universalismo. Qual é o alcance, gente? Tem duas posições principais, tá? Dentro do cristianismo. A expiação limitada, qual é a definição dela? Cristo morreu por todos. Textos-chave, 1 João 2,2, João 3,16. E a expiação limitada, uma ilimitada e a outra limitada. Cristo morreu pelos eleitos. A nossa posição, gente, é a primeira, tá? A ilimitada. Nós cremos que Jesus morreu por todos os homens. Só que é claro, de forma eficaz, a morte de Jesus só causou um efeito em quem? Em quem creu na obra de Jesus de Nazaré. Jesus morreu de uma vez por todos, para todos. Só que a salvação não veio a todos, como pensam os universalistas. A salvação foi recebida pela graça de Deus, mediante a fé, somente para aqueles que creem. E não só creem, gente, creem e obedecem. Vamos falar comigo? Crer e obedecer. Dizer que crê, meu irmão, até o demônio diz que crê. Até o diabo sabe quem é Jesus e estremece, e acredita na existência de Jesus. Agora, outra coisa é ter fé autêntica, confiança plena na obra de Jesus e obediência coerente com a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Amém? Então fala comigo, fé e obediência, que é o que Tiago trata. Mostra-me a tua fé, né? Que diz aí que tem fé, mas sem obra nenhuma, que eu mostro a minha fé com obras. As obras aqui é a obediência, ok? Todo mundo entendeu aqui? Ilimitada significa que a salvação foi para todos os homens. E a limitada, Cristo morreu apenas para os eleitos. Há um grupo seleto que são os eleitos. Vamos lá, gente. Um resumo aqui de Wayne Grudem.
Cristo ofereceu um valor infinito, suficiente para todos, mas eficientemente apenas para os eleitos. É o que nós cremos. Jesus ofereceu um sacrifício que tem abrangência universal, a todos, só que eficazmente, ou seja, de forma real, prática, eficaz, só usufrui dessa salvação, que era para ser para todos, universal. Quem? Aqueles que responderem ao chamado de salvar, eles são chamados de eleitos de Deus, co-herdeiros com Cristo, salvos pela graça de Deus. Amém? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Todo mundo entendeu? Isso aqui é muito importante, tá? Vocês entenderem. Mas existem esses dois posicionamentos. Eu sempre trago os dois posicionamentos, você fica à vontade para acreditar no que você quiser. Eu só estou passando o que eu creio como teólogo, como pastor dessa comunidade local, mas eu trouxe aqui, inclusive tem referência bíblica às duas posições. Tá bom? Respostas a objeções. Vamos lá. Primeira perguntinha que muitas vezes o ímpio traz, né? A expiação penal é violência divina? Dizem eles. E a resposta nossa é: justiça é diferente de violência. O amor exige sacrifício. Quem é que nos amou? O Senhor Jesus. Quem é o modelo de amor sacrificial para nós, gente? Senhor Jesus. Muitas mães e pais estão aqui. Você não daria a tua vida pelo teu filho? Sim ou não, gente? Quem é mamãe e papai aqui? Sem titubear você daria. O que é isso? Amor sacrificial. Deus fez a mesma coisa por você, só que numa dimensão muito maior e com uma vida perfeita, diferentemente de nós. Ok? Outra perguntinha: Deus não perdoa sem pagamento? E a resposta: perdão pressupõe justiça satisfeita. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Deus não podia passar a mão na cabeça de coisa errada e dizer: pode passar, não tem problema não. Não. A paga pelo pecado tinha que ser paga. E a penalidade teve que ser paga na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então, para nós a salvação é de graça. Sim ou não, gente? Você paga alguma coisa pela salvação? Não, ela é de graça, é fruto da graça de Deus. Mas alguém custou um alto preço para morrer no nosso lugar. Quem? Jesus de Nazaré. A gente até canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Um preço altíssimo teve que ser pago, não por mim, nem por você, mas por Jesus de Nazaré, para que a gente estivesse aqui nessa comunhão gostosa, ensinando da Bíblia e aprendendo as coisas de Deus. Vamos lá. Por que não salvação universal, gente? Por que a salvação não é para todos, independente do que as pessoas fazem? Resposta: a expiação, ou seja, a morte de Jesus na cruz do Calvário, é oferecida a todos, mas é aceita pela fé. Infelizmente, muitos não vão querer crer, muitos não acreditam, muitos desprezam o amor de Deus, o amor sacrificial de Deus, muitos desprezam a obra de Jesus. Nós estamos na pior geração de todos os tempos, gente. Sim ou não? Pessoas que vilipendem os objetos sagrados, as coisas divinas, que dentro das igrejas fazem coisas horrorosas, pincham igrejas, né? Perseguem os cristãos com as suas ideologias terríveis, colocam objetos religiosos no ânus, penduram Jesus e fazem sátiras, zombarias com Jesus. A pior geração de todos os tempos, gente, é a geração que nós estamos vivendo. Zombam de Deus e não entendem que horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Deus não se deixa escarnecer, nem zombar. Horrível coisa é cair nas mãos
do Deus. Você pode ver que toda pessoa faz essas coisas horrendas, uma hora ou outra morre de forma trágica, terrível, horrenda, porque afrontaram ao Deus vivo, que não se deixa escarnecer. Então vamos lá. Resultados práticos da expiação, né? Trazendo para a nossa vida. Primeiro, o benefício aos crentes. O perdão dos pecados, gente. Tudo isso só é possível através da expiação na cruz do Calvário. É o que nós lemos aqui, Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É o texto que eu comecei lendo aqui para vocês. Perdão dos pecados. Segundo lugar, gente, a adoção como filhos. Hoje nós somos filhos de Deus. Pela obra de Jesus na cruz do Calvário, somos aceitos na família eterna de Deus. Outra coisa, a expiação nos dá vitória sobre Satanás, porque Jesus triunfou sobre o inimigo das nossas almas. Pegou o escrito de dívida que era contra nós e apregoou na cruz do Calvário, riscando essa dívida que nós tínhamos com Deus. Quem é que fez isso? Jesus. Nos dá poder e autoridade para vencermos a Satanás. Colossenses 2,15. Também podemos ter cura interior, gente. Muitas das curas interiores da nossa alma, das feridas e mazelas do passado, vêm através de 11 princípios implícitos que existem dentro da cruz do Calvário. Como, por exemplo, a reconciliação, restauração, o perdão. Quantas e quantas pessoas são curadas interiormente porque compreendem o perdão da cruz e aí liberam perdão contra os seus ofensores, contra aqueles que fizeram ofensas e injustiças contra elas. E automaticamente são curadas as suas mazelas, porque compreendem a obra da cruz, o que Jesus fez por eles, e aí liberam perdão para aqueles que os feriram. O que é isso? Cura interior. Ok? Continuando. Convite divino, gente. Então, o convite, depois de todos esses resultados, perdão dos pecados, adoção como filhos, vitória sobre Satanás, a cura interior, o convite divino está aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Então, trazendo de novo aqui, quais são as implicações de tudo que nós falamos aqui para a vida cristã? Primeiro, gente, quando estudamos sobre Jesus, a cristologia, devemos, como você falou, adorar a Deus, gratidão pelo sacrifício de Jesus, gratidão pela encarnação de Jesus, gratidão pela obra de Jesus, seu ministério terreno, gratidão pela ascensão de Jesus, gratidão porque em breve arrebatamento Jesus voltará em glória, gratidão, adoração pelo sacrifício de Jesus, pela obra da cruz, pela salvação ofertada. Outra coisa importante, implicação na vida cristã, é a santidade, gente. Temos que viver de modo digno de verdadeiros cristãos. Se realmente compreendemos o preço que foi pago, agora é a nossa vez de honrarmos o Senhor com a nossa vida, com uma vida santa, consagrada, com viver de modo digno diante do Senhor. Amém? Terceiro lugar, evangelismo. É necessário evangelizar, falar. Por que é importante compreender a obra da cruz, como foi falado? Porque através dela nós vamos compreendê-la e ensinar a outras pessoas. Isso é lindo, gente. É maravilhoso. Amém? Abra comigo aí o Salmo 51. Olha que coisa linda aqui, como é que Davi, impactado pelo perdão divino, fala a partir do versículo 12 aqui. Salmo 51. Vamos ler desde o 10 aqui, ó. Salmo 51, 10. Davi, arrependido, sendo restaurado pelo Senhor, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha o voluntariado aqui.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que é isso? Evangelismo. Quando nós somos transformados, curados, libertos, perdoados, isso vai nos levar a termos um espírito voluntarioso. E dentro desse espírito voluntarioso, vamos nos transformar em agentes de milagres, missionários, evangelistas, levando outras pessoas aos pés de Jesus. Amém? Mas vai lá da cruz para. Está entendendo, pastor? Isso, exatamente. Lá ele vem trazendo e vai nascendo dentro de nós. Isso, exatamente. Nós somos curados na cruz para nos transformarmos em agentes de cura em favor de outras pessoas. Isso que o perdão falou aí. Exatamente. Vamos falar junto? Eu sou curado na cruz para me tornar, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, em um agente de cura e transformação na vida de outras pessoas. Olha que coisa linda, gente. Deus não te chamou para viver ferido, arrebentado, assolado, não. Deus te chamou para ser curado e se tornar, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, um agente de cura e transformação na vida de outras pessoas. Evangelismo. Cerimônia, né? Cerimônia é a nossa ceia do Senhor, também é uma implicação prática da morte de Jesus da cruz do Calvário. A ceia do Senhor como um memorial de fé diante dos irmãos, em comunhão. A gente faz isso uma vez por mês junto. Então, a cruz é o ápice da história. É onde a justiça e o amor divino se encontram. Olha que frase linda. A cruz é o ápice, é o ponto máximo, é o êxtase da história humana, onde a justiça de Deus e o amor de Deus convergem, se encontram. Glória a Deus. Assim como a encarnação, quando Jesus se tornou homem, habitou entre nós. Tem um autor inglês que eu gosto muito, e ele diz assim, que a encarnação, ou seja, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, os céus beijaram a terra. Olha que coisa linda. Os céus beijaram a terra quando Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria. Olha que coisa linda. Continuando, gente. Chamado final, então. Contemple a cruz e seja transformado. Vamos falar junto? Contemplar a cruz e ser transformado. Outra coisa muito importante com relação à cristologia é a justificação, que é o final de todo aquele processo do gráfico aqui. O último item era a justificação. A justificação é o veredito divino. É Deus aceitando a obra do Filho e dizendo: está tudo consumado, tetelestai, está feito, está consumado, recebam tudo aquilo que Jesus efetuou na cruz por amor a vocês. É o veredito divino. E a definição é isso: a justificação é o ato legal de Deus, pelo qual ele declara o pecador justo, com base na obra de Cristo, recebida pela fé. Como é que a gente recebe a obra de Cristo, gente? É pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus. Não é na religião, não é no pastor, não é no padre, não é no homem mais espiritual que você conheça, não, gente. É na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o princípio, é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Nele converge todas as coisas, todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele tudo que foi criado se fez. Convergem em Cristo. Isso é lindo, gente. Então, a característica-chave é que a justificação é instantânea. Ela não é gradual, não é igual à santificação. A santificação é um processo, você vai crescendo dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, se consagrando, se separando, se purificando para Deus. A justificação não. É instantânea. Não é em cima e hoje, mas ela é instantânea. E quando é que acontece ela, gente?
Quando é que acontece a justificação? Quando você entrega a tua vida e o teu coração para Jesus de Nazaré. Acontece duas coisas: a conversão e a justificação são instantâneas, gente. Sempre lembrando que conversão, novo nascimento ou regeneração é a mesma coisa, tá? Vamos falar junto? Conversão, regeneração, novo nascimento, essas três coisas é a mesma coisa. É quando você entrega a sua vida e o seu coração para Jesus de verdade. Aí, instantaneamente, Deus declara eu e você justos perante Ele em amor, através da obra de Jesus. E tudo isso é recebido pela fé. Outra coisa, é uma característica também forense, ou seja, uma declaração de Deus. Ela não é transformativa, igual à santificação. A santificação, ela é transformativa, ela vai nos transformando, ela vai nos restaurando, ela vai nos aperfeiçoando. A justificação não, ela é declaratória, é Deus declarando eu e você justos perante Ele, ponto, e acabou. Ela é baseada somente em Cristo, não em você, nem em mim, nem em nós, não. É baseado nos méritos, na obra de Jesus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então a justificação nos dá status de justos, enquanto que a santificação nos torna praticamente justos perante Deus. Então, assim, quando você se converte, você é declarado justo perante Deus. Você só perde essa posição, gente, se você abandonar Jesus. Você abandonar Jesus, aí, ou você nunca nasceu de novo de verdade, que é o mais provável, ou então você apostatou da fé, o naufrágio na fé, que também é possível biblicamente falando. Ok? Infelizmente tem gente que faz isso, né? São os crentes desviados, são os maiores endemoniados, gente. Um crente desviado é o maior índice de endemoniamento que tem, é crente desviado. Continuando, as bases bíblicas, né? Romanos 3:28, o homem é justificado pela fé e sem obras. Ou seja, no ato da justificação, não depende de o que eu fiz ou deixei de fazer, não. É pela obra de Jesus. Gálatas 2,16 diz, ninguém será justificado pelas obras da lei. Não é pela religiosidade, não é pela quantidade de leis que você obedece. Não, gente, é pela obra de Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu pecado, Jesus aqui, Deus o fez pecado por amor de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala comigo, eu sou justiça de Deus. Mas isso só é possível nele. Se você abandonar ele, você perde essa posição de salvação, vida eterna, justificação, conversão, santificação, tudo isso que nós estamos falando. Tudo aquele que estava no gráfico, você perde se você abandonar a sua fé, abandonar essa posição espiritual que é estar em Cristo, que aparece 70 vezes, gente, nas cartas paulinas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Em Cristo. Será que você está em Cristo? Será que Cristo está em você? As duas coisas. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Que Jesus disse, se nós obedecemos os seus mandamentos, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. João capítulo 17. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. E aqui a palavra no original é tabernacular. Deus vai vir tabernacular dentro de nós, através do seu doce
Espírito Santo. Então, qual é o mecanismo da justificação? A obra completa de Cristo, ou seja, a cruz. Aí entra a fé do crente, coloca a fé nele, na sua obra, na cruz do Calvário. E aí vem a declaração divina de justiça. Pastor Giovanni é justo perante mim, diz o Senhor, em amor pelos méritos do meu Filho, Cristo Jesus, o meu Senhor. Meu Senhor não é Senhor de Deus, é meu Senhor. Meu. Fala, querido. Então, a fé é um elemento essencial. Sim. A fé vai ser impossível. A base é a graça de Deus. E o meio é a fé. Entendeu? Só para ilustrar, é como se Deus fosse um rei riquíssimo que quer nos dar o pão da vida. Nós somos mendigos espirituais por causa do nosso pecado. Mas aí nós vamos na direção do Rei dos Reis, que tem o pão da vida, que é a salvação, a vida eterna, e aí nós esticamos a nossa mão para pegar o pão da vida, que é Jesus e a salvação. A minha mão, ou seja, o meio para conquistar aquele pão, que é a salvação, é a minha fé. E até a fé que eu tenho não vem de mim mesmo. Vem de quem? De Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém vai poder chegar no céu e falar: cheguei aqui porque eu sou um homem de fé, porque eu sou um crente de verdade, porque olha, eu sou da fé. Se você chegar com esse coração, nem lá você vai estar. Porque a Bíblia diz que até a fé que nós temos, capaz de nos salvar, quem colocou em nós foi Deus, para que ninguém se orgulhe perante Ele. Não é por obras, e até a fé que é capaz de nos salvar, a mão estendida, quem nos deu a mão foi o Criador, foi o Senhor. Toda glória merece ao Senhor, gente, toda a glória dele. Só lhe deu glória. A fé reformada, só lhe deu glória. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Solo Cristo, só Jesus salva. Só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Amém? Isso é lindo, gente. Quais são os elementos, então? A base é a justiça de Cristo, que foi imputada, colocada sobre nós. Romanos 4, 6. O meio, como foi falado, é a fé e não as obras. Efésios 2, de 8 a 9, que nós falamos de cor. E a evidência é as obras como fruto de que nós nascemos de novo, fomos regenerados, fomos transformados pelo poder de Deus, as obras como fruto, Tiago 2, 22. Vamos falar junto? Fala, a base é a justiça de Deus. Melhor, a justiça de Cristo. O meio é a fé e não as obras. E a evidência são as boas obras, porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então aqui é importante, gente, mostrarmos a diferença entre imputação e a infusão. Vamos falar junto? Imputação e a infusão. São duas palavras diferentes, contextos diferentes. Muito parece ser a mesma coisa, mas não é. Acabou a pilha aqui. Som. Ei, foi. Então fala comigo. Imputação versus infusão. Olha a diferença, gente. A justificação é uma imputação, ou seja, uma posição legal que eu e você adquirimos diante de Deus. Já a infusão, que é a santificação, é uma transformação interna. Então, presta atenção. A justificação é uma imputação. É Deus colocando em nós os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, nos declarando justos perante Ele em amor.
A santificação é uma infusão, é um derramamento do Espírito, me capacitando a ser transformado de dentro para fora. Todo mundo entendeu? Fala comigo, Senhor, eu quero. Não, melhor ainda, vamos consertar. Senhor, eu já tenho a imputação. E Senhor, eu quero a infusão da santificação na minha vida. A santificação é passado, presente e futuro, gente. Nós fomos santificados quando nos convertemos, começou o processo de santificação, estamos nos santificando da contaminação e sujeira desse mundo, nos separando para Deus, nos purificando, e vamos ser plenamente santificados quando, gente? Na glorificação, quando Jesus voltar, no arrebatamento, ok? Claro que nós já vamos ser livres do pecado no dia que a gente falecer. Você vai ser desligado do corpo do pecado, o teu espírito já vai ser levado para o céu, já vai estar na glória de Deus, liberto do pecado, do corpo do pecado, mas ainda não é completo, porque falta o quê? A ressurreição. Se você estiver morto, os mortos primeiro ressuscitarão. Logo em seguida, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados em glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4 em diante. Isso, melhor arrebatado. Eu quero ser arrebatado, sim ou não? Mas lembra que a nossa vida está na mão de Deus, tá? Se morremos em Cristo também. O que Paulo diz? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos falar junto? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, meu irmão. Então a justificação é completa no ato da conversão. Já a santificação é progressiva ao longo da vida do caboclo. Durante toda a vida terrena, você está se santificando. A justificação, essa imputação, você recebe vestes de justiça. Está lá em Isaías 61:10. Já na santificação, Deus diz para mim e para você: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Se santifiquem, se consagrem, se santifiquem cada vez mais. Então, também tem uma diferença aqui entre fé e obras, gente. O debate reformado, tá? Em primeiro lugar, o termo aqui em latim é sola fide, somente a fé. Então, a fé é o instrumento receptivo, é a mão que se estende na direção do Rei dos Reis, mas não é o mérito. Não é a base da salvação, gente, é o meio. Vamos falar junto? A base da minha salvação é a graça de Deus, mas o meio é a fé. Entenderam? Continuando, o papel das obras. As obras não causam justificação, mas comprova uma fé genuína. Tiago 1:27. Paulo, que Tiago desafia os irmãos a viver uma vida de fé, mas com também obras, porque a fé sem obras é morta, não tem vida nenhuma, não é autêntica, é mentirosa, é enganosa. É igual muita gente hoje: porque eu creio em Deus, porque eu creio em Jesus, porque Jesus é bacana. Daí tu olha a vida da pessoa toda errada, totalmente contrária à palavra de Deus, fazendo um monte de coisa errada, que é contra a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, vive culpada, cheia de remorso, vive cambaleando, vive apanhando para o diabo, e na cabeça dela ela acha que está indo para o céu. Ela tem um assentimento mental. Fala comigo, assentimento mental. O que é isso, pastor? É aquele cara que coloca na cabeça que ele é crente, mas ele nunca foi crente de verdade. Ele nunca nasceu de novo. Nunca. Ou então, um dia foi crente, é possível, tá? Mas naufragou na fé e abandonou a fé, a apostasia. Tem 3 casos no Novo Testamento: Demas, que amou
o presente século, mais do que o Evangelho de Jesus, é mencionada, Himeneu e Alexandre, que Paulo diz que naufragaram na fé. Pelo menos esses 3 casos na Bíblia, mencionados pelos apóstolos. O erro católico aqui, gente, católico romano, tá? O Concílio de Trento, que diz que a justificação, segundo o católico, inclui a santificação e depende de méritos humanos. Por isso que eles acreditam tanto nos sacramentos. Se eu for na missa todo domingo, se eu comer a hóstia lá na Santa Ceia deles, se eu fizer determinadas coisas, junto com a obra de Jesus, aí eu vou ser salvo. Então, ele vive, não estou dizendo todos, né? Tem muito católico que dá de 10 a 0 e muito evangélico. Nós não estamos julgando a salvação de ninguém, estamos estudando a doutrina católica, que aqui nesse caso está errado, tá? Doutrina, o erro católico é isso. E começou no Concílio de Trento, século XII. Eles dizem que a justificação inclui a santificação e depende de méritos humanos. Ou seja, depende do que eu faço para Deus. Não é o que a Bíblia diz. Porque é uma salvação. Quando depende de méritos humanos, gente, é uma salvação pelas obras. Se eu for católico o resto da vida, se eu for na missa todo domingo, se eu tomar a hóstia, né, todo domingo na missa, por mais que eu pinte e borde de segunda a sábado, mas no domingo eu estou na missa, participando ali. Não é bem assim, gente. Todo dia é dia do Senhor. Vamos falar junto? Todo dia é dia do Senhor. Não adianta eu pular o carnaval, aí 40 dias depois, na Páscoa, deixar de comer peixe e achar que aquilo vai me purificar dos pecados que eu cometi 40 dias atrás. Como se eu fosse me purgar, né? Através das boas obras, do jejum, de outros tipos de carne e comer só pescado, só peixe. Carregar uma cruz, quilômetros. Não, Jesus já carregou a cruz no meu lugar. Eu não preciso carregar mais cruz nenhuma. Eu não preciso mais de sacrifício. Vocês entenderam, gente? Deus só pede sacrifícios espirituais a partir do Novo Testamento, que é a oração, a adoração, a comunhão com os irmãos, servir as pessoas, o jejum, que é um sacrifício espiritual. Só esses. É esses sacrifícios que Deus espera de nós. E a obediência que vale mais do que qualquer sacrifício, gente. Não adianta eu viver o ano todo errado e aí achar que na Páscoa e no Natal eu vou me consertar com Deus e está tudo certo no final. Deus vai dar um jeito para me salvar. Não, não é assim. Não é assim. A salvação, ela é dada pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus, pela minha fé nele, e até a fé que eu tenho foi Deus que me deu. Mas eu preciso todos os dias me santificar, me consagrar e cada dia mais confiar na obra de Jesus de Nazaré por amor a mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos que amar os católicos, são preciosos, são pessoas maravilhosas, né? Nós sempre temos que ter um olhar de amor e compaixão, tanto com os falsos crentes que estão dentro da igreja, tem um monte, como também de todos os católicos, independente do nível deles, se são crentes lá dentro ou não, assim como existem crentes verdadeiros dentro da igreja evangélica e falsos. Nós temos que sempre olhar para as pessoas com compaixão, com amor e com apreço. Nunca com soberba, nunca com ar de arrogância, nunca com ar de superioridade, não. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Para Deus só existe 2 tipos de gente: pecadores impenitentes, pecadores que não se arrependem, são os falsos cristãos, ou os ímpios mesmo que estão pirando o cabeção lá fora. E os pecadores penitentes, arrependidos de coração. Vamos falar junto? Para Deus, só existe 2 grupos de pessoas: pecadores que não se arrependem e pecadores que se arrependem. De qual grupo você faz parte?
Não é placa de igreja, não é religião A, B, C ou D, não é porque o meu pastor é o fulano de tal, não, irmão. A salvação é Jesus Cristo. É uma vida reta com Deus. É ser cheio do Espírito Santo. É confiar em Jesus, não em nós mesmos. Isso é salvação. Amém? Então, os resultados da justificação. Primeiro, resultado, a paz com Deus. Quem quer ter paz com Deus aqui? Eu não quero ter, eu já tenho, em nome de Jesus. Porque o que significa paz na Bíblia Sagrada, gente? Paz na Bíblia Sagrada significa relacionamento harmonioso com Deus. Se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, se você tem procurado viver uma vida reta, honesta, sincera com Deus, você já tem paz com Deus. Amém? Isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Fala comigo, eu já tenho, como filho de Deus, paz com Deus. Então esse é um resultado da justificação, da obra da cruz que nós estamos vendo aqui. Acesso à graça de Deus, gente. Olha que coisa linda. Acesso ao trono da graça de Deus. Eu acho tão lindo esse trecho. Eu vou ler para vocês. Hebreus 4. Olha só que coisa linda. Finalzinho do capítulo 4. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, e aqui é a graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Você e eu, como filhos de Deus, justificados, salvos, santificados, regenerados, nascidos de novo, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Para que quando a gente precisar, através da adoração, através da oração, um corredor entre a terra e o céu se abre. Porque o sangue de Jesus foi derramado, você tem acesso ao trono de Deus, gente. Só Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, tem capacidade de ouvir milhões e milhares de oração ao mesmo tempo, no mundo todo. Só um Deus onisciente, onipotente, onipresente pode ouvir milhares, milhões de orações em lugares distintos do globo terrestre, simultaneamente. Vocês acham que num mesmo momento não tem várias orações sendo feitas no mundo afora, gente? Sim ou não? Sim. Só um Deus todo-poderoso é capaz de ouvir cada uma daquelas orações e enviar o Espírito Santo, enviar os seus anjos para atender o clamor dos filhos de Deus. Olha que coisa linda, gente, o que nós acabamos de descobrir. Acesso à graça de Deus. Fim da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que tem tanto crente que se sente condenado, culpado, amargurado, assolado pela culpa? Culpa, se você nasceu de novo, se você tem procurado viver uma vida reta, honesta, sincera com Deus, você não pode mais viver culpado, gente. Você não pode mais viver preso ao passado. O teu passado já está na cruz. Já foi cravado todo o escrito de dívida que era contra você. O teu acusador não pode te acusar mais. O Ministério Público, que é o acusador diante do tribunal de Deus, que é o diabo, não pode mais, o teu caso já foi rasgado. Você já foi sentenciado, já foi declarado justo perante Deus, em amor, é caso encerrado. Por que tem tanto crente que se sente cheio de remorso, cheio de culpa, cheio de, tentando fazer autopenitência, chicotear suas costas, carregar cruz, subir 200 escadarias?
É alguém que não entendeu ainda a obra da cruz. Está na mão. A liberação já foi dada. Você já foi liberto do cárcere do pecado. E do verdugo que era o diabo. Sai dessa prisão em nome de Jesus. Meu Deus. Fim da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quarto princípio maravilhoso, a nossa herança eterna. Se somos de Cristo, e Cristo tem uma herança, né? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você tem uma herança inacessível, imaculada, extraordinária, gloriosa. Coroas, estefanos, que é a palavra coroa no grego, te aguardam lá no céu, gente. Tem 7 coroas na Bíblia para o crente. Coroa da alegria, coroa várias coroas. São 7 coroas que nós vamos receber lá no céu. Formada por 3 elementos: ouro, prata e pedras preciosas. Vamos falar junto? Ouro é a santificação. Prata simboliza na Bíblia a redenção de Cristo, aplicada em nós. A vida de Cristo em nós, a salvação aplicada na nossa vida como salvo. Prata significa a redenção de Cristo. E pedras preciosas simboliza a beleza do Criador na criação. A glória de Deus revelada nos crentes. Olha que coisa linda, gente. As coroas, as estefanos que nós vamos receber lá no céu, tem esses 3 elementos: ouro, prata e pedras preciosas. Quem quer receber coroa lá no céu? Eu quero ter um monte, em nome de Jesus. Jogar aquelas coroas aos pés de Jesus, dizer: Jesus, ó, a ti toda a honra e toda a glória. Se eu recebi essa estefanos, foi por causa da tua obra no meu interior. Coisa linda, gente. Herança eterna. A adoção como filhos. Gálatas 4:5. Já não somos escravos, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, filhos adotivos do Senhor. Fazemos parte hoje da família de Deus. Então, para finalizar aqui a justificação, quais são as objeções e as respostas, né? Muita gente diz, Tiago 2:24, parece contradizer a Romanos 3:28, que é a questão da fé e das obras, tá? Então, fala, não, mas como é que é? É só fé e sem obras, ou é obra com fé? Aí a resposta está aqui. Tiago fala da comprovação da fé, as obras como evidência e não como causa de justificação. Outra colocação, né, outra objeção é a justificação incentiva a imoralidade. Tem muita gente que faz isso, faz graça com a graça de Deus. É chamado de graça barata, tá? É um mau entendimento da graça de Deus. Hoje em dia é chamado de teologia da supergraça. Ah, eu sou salvo pela graça de Deus, eu fui justificado, então eu posso pintar e bordar, porque a graça de Deus vai me salvar lá no final. Para com isso. Você está fazendo graça com a graça de Deus. A graça de Deus deve nos santificar cada dia mais. A graça de Deus deve nos libertar do pecado e não nos levar ao pecado. A graça de Deus não é para ficar fazendo graça com Deus, não. A graça de Deus é para levar uma vida séria com Deus. Exatamente, gerar temor de Deus e santificação como resultado desse temor de Deus, obediência e fé. Ah, então a justificação incentiva a imoralidade. Não, a graça exige santidade. Ela se revela em santidade. Como crer sem obras é possível? É outra objeção que surge, né, no meio secular aí. E a resposta é: a fé genuína produz obras. Vamos falar junto? A fé genuína
verdadeira produz boas obras. Então, implicações práticas da justificação, gente. A primeira delas é a certeza da salvação. Por você ser justificado, declarado justo perante Deus em amor, você tem a certeza da salvação. Romanos 8,33, olha que coisa linda. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem é que pode te condenar? Ninguém. Se Deus já declarou você justo perante Ele. A outra implicação prática é a humildade, gente. A humildade, o quebrantamento. Nenhum orgulho humano se envolve com relação à justificação. Não é por obras, não é por aquilo que eu faço, não é pelos meus méritos. Então o orgulho é detonado, é implodido, toda e qualquer plataforma de orgulho. E a humildade, o quebrantamento é fomentado. Missão também nos dá senso de missão, nos leva a proclamar a reconciliação com Deus. Aqueles que estão brigados, alienados de Deus, inimigos de Deus, vão se tornar amigos de Deus, assim como eu sou e você também amigo de Deus. Fala comigo, eu serei um ministro da reconciliação. Então a justificação é isso, gente, é o alicerce da segurança do crente, segurança eterna. É Deus declarando, é Cristo assegurando, e é o Espírito Santo testificando. Olha que coisa linda, gente. É Deus declarando eu e você justos. É Cristo assegurando com a sua obra na cruz. E é o Espírito Santo testificando no nosso interior de que nós somos filhos de Deus. Abra comigo aí Romanos 8. Vou mostrar isso aqui na Bíblia. (16) Está aqui o texto do que eu acabei de falar. O próprio Espírito, com E maiúsculo, não é o Espírito humano, é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, agora com E minúsculo, Espírito humano, que somos filhos de Deus. É um testemunho interior de que eu e você somos do Senhor. E aí ele termina aquele versículo que eu falei para vocês. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha o arrebatamento de novo aqui. Oh, glória! Quem quer subir para o céu aqui? Dá uma glória a Deus. E depois descer do céu sobre a terra. Oh, glória, na Nova Jerusalém. Isso é importante, nós vamos subir para o céu e depois nós vamos descer para a terra. Que a Nova Jerusalém, que é o céu, descerá do céu sobre a terra. Amém? Coisa linda. E aí nós vamos parar por aqui, tá? A adoção é o tema que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Quem foi abençoado aí? Dá uma glória a Deus. Legal esse tema, gente? Maravilhoso. Esse aqui é tipo do tema que não dá numa pregação, tá? Não dá para fazer numa pregação, tem que ser numa classe de sala de aula, igual vocês têm o privilégio de aprender essas coisas profundas, extraordinárias, que talvez vocês nunca ouviram antes. Talvez uma coisa ou outra sim, é óbvio, né? Ainda mais aqui nessa igreja que a gente prega muito sobre a cruz de Cristo. Só que hoje nós expandimos ainda mais isso, para que você compreenda a grandeza da obra de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, encerrar orando, agradecendo a Deus. E aí a nossa querida Jaque vai desligar a hora que eu fizer um sinal, tá bom? Você que está aqui também assistindo através da internet, os nossos aluninhos, nós temos um Instituto Bíblico aqui na nossa igreja. Se você é aqui da nossa cidade de Umuarama e região, venha estar conosco presencialmente. Nunca online é igual presencial. Então venha estar conosco toda terça-feira às 19h30, Instituto Bíblico Casa na Rocha,
Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, Zona 2, no centro de Umuarama, toda terça-feira, 19h30, tá bom? E no domingo temos sempre 2 cultos, às 9 horas e às 19 horas, tá bom? Vem estar conosco. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Continue ligado conosco, continue conectado conosco, crescendo, florescendo, amadurecendo e crescendo cada vez no Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento maravilhoso com os nossos irmãos, onde expandimos a nossa mente, Pai, compreendendo a grandeza da obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré, no nosso lugar. Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e os meus irmãos, aqui que estão nos assistindo, os que estão aqui presentes, os crentes de maneira geral, filhos de Deus, fôssemos salvos pela graça de Deus, através da fé, que colocamos nele, através de uma vida de obediência na sua presença, em santificação e honra diante do Senhor. Senhor, obrigado por aprendermos todos esses conceitos teológicos, a abrangência deles na nossa vida, a obra extraordinária de Jesus, a aplicação dessa obra no nosso dia a dia, na nossa vida de adoração, de separação para Deus, de consagração ao Senhor, os nossos ministérios, ó Deus, compreendendo a grandeza da nossa salvação. Faz de nós, ó Deus, ministros da reconciliação, evangelistas, ó Deus, ministérios surjam, dons sejam derramados, graça seja recebida, entendimento espiritual, maturidade, sabedoria do alto. Nós te pedimos isso sobre a vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Continue abençoando essa obra, esta igreja, ó Deus, esse ministério, o nosso Instituto Bíblico, os nossos ouvintes, os irmãos preciosos que estão ouvindo, ó Deus, aprendendo, crescendo, florescendo no Senhor cada dia mais. Pai, nós te pedimos essa graça, pedimos, ó Deus, a tua glória sobre nós, a capacitação do teu Espírito, para que possamos viver de modo digno dos verdadeiros filhos de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Fala assim comigo: eu recebo todos os benefícios da cruz do Calvário. Eu tomo posse pela fé da minha herança espiritual em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Pode desligar. Deus abençoe. Beijão. Era para ser a Leia, tá? Essa semana eu troquei com a Leia. Aí semana que vem